A contabilidade online tem sido motivo de procura por vários empreendedores por diversos fatores. Um deles é em relação ao preço. Até que ponto uma contabilidade online ela pode ser um preço mais baixo do que uma contabilidade tradicional? E por que é que a contabilidade online ela tem realmente um preço mais baixo do que uma tradicional? Então, nesse vídeo eu vou explicar de uma vez por todas sobre isso para você. Então, primeiramente, vamos entender como é que funciona na contabilidade tradicional. Uma empresa de contabilidade tradicional, ela tem departamentos e nesses departamentos ela tem serviços operacionais e serviços não operacionais. Serviços não operacionais que eu chamo seriam serviços, por exemplo, de apoio, como por exemplo, um serviço logístico. Um serviço logístico, por exemplo, ela vai lá agrupar pessoas para fazer esses atendimentos logísticos, por exemplo. São pessoas que vão fazer ali o trâmite de documentos, são pessoas que vão visitar o cliente para retirar ali informações ou para levar informações. São atendimentos que são feitos diretamente no cliente, por exemplo, ou são atendimentos que são recepcionados do cliente dentro da empresa contábil. Tudo isso acaba que ocupando pessoas para serem feitos tais atendimentos. Um outro fator também que influencia na contabilidade tradicional é que ela vai ter um trabalho logístico. Só para você ter uma ideia, há alguns anos atrás, antes da nossa empresa se dedicar exclusivamente ao modo online, nós chegamos a ter aqui 4 veículos só para atender os nossos clientes, além de 2 motoboys para fazer o trâmite de documentos. Então nós tínhamos lá um carro, não repare aqui que eu não sou um bom desenhista, né? Nós tínhamos um carro, outro carro e mais outro carro para atender tudo aquilo lá. E aí esse carro ficava levando profissionais que faziam visitas e tudo mais para fazer todo o atendimento que nós tínhamos dentro do nosso mercado. Mas não existe só esse fator também. Na contabilidade tradicional, você também tem que precisar de uma estrutura maior para fazer o atendimento. À medida, por exemplo, que eu tenho mais pessoas para atender os meus clientes, consequentemente, eu preciso ter uma estrutura maior para fazer o atendimento dos meus clientes. Então, esse é um modelo de uma contabilidade tradicional. Tudo isso acaba gerando um custo maior para o mercado tradicional e, consequentemente, ele acaba gerando um custo maior para o cliente final que contrata o serviço. Na contabilidade online, as coisas são bem diferentes. Uma das coisas, por exemplo, que acontece é que aquelas pessoas que faziam ali aqueles trabalhos de, por exemplo, trâmite de documentos, aquelas pessoas que faziam um trabalho de atendimento no cliente, aquela estrutura necessária para recepcionar o cliente, por exemplo, na empresa contábil, salas de reuniões, espaço para recepcionar o cliente, aqueles veículos que eram utilizados para fazer ali o trâmite dessa documentação, ou talvez o motoboy necessário para fazer ali o trâmite dessa documentação junto ao cliente, as visitas técnicas que eram feitas diretamente no cliente, elas simplesmente param de existir. Então, ou seja, a estrutura de uma empresa de contabilidade online, ela é menor do que de uma contabilidade tradicional por conta de uma necessidade menor de espaço para fazer o atendimento. Os veículos, eles passam a ser, na maioria dos casos, desnecessários. Para você ter uma ideia, aqui na nossa empresa contábil, daqueles 4 veículos que nós tínhamos e dos 2 motoboys que nós tínhamos, hoje nós temos o que eu chamo de meio motoboy. O que é um meio motoboy? É um profissional que nós contratamos para fazer apenas os órgãos, uma vez que nós temos um fluxo de abertura bem significativo todos os meses. Mas aquele trâmite com o nosso cliente não existe mais. E, consequentemente, aquelas pessoas que antes eram dedicadas àquelas funções, ou elas foram realocadas para outras funções, ou elas deixaram de serem necessárias na empresa online. Então, quando você tem um barateamento na execução do serviço, você tem um custo menor de execução, consequentemente isso permite que você tenha um preço mais competitivo no mercado. Porém, é importante que você entenda que existe ali até onde você consegue ir em relação a essa questão de preço. Por exemplo, deixa eu abrir aqui uma outra folha para te explicar melhor. Apesar de a contabilidade online demandar menos pessoas, ela também tem alguns aspectos que devem ser levados em consideração. Um deles, por exemplo, é as atividades que uma empresa de contabilidade online ela vai atender. Diferentemente de uma empresa de contabilidade tradicional, na online, por exemplo, normalmente a empresa se dedica a atividades bem específicas ou a tipo de serviços ou de empresas específicos
para poder existir o quê? Uma equalização dos seus processos internos. Por exemplo, nós anteriormente atendíamos aqui indústrias, comércios atacadistas, empresas que tinham um número elevado de funcionários. Só para você ter uma ideia, chegamos a atender de uma única empresa mais de 600 funcionários. Então nós tínhamos um fluxo de pessoas para atender toda essa demanda, que depois que nós passamos para o online, nós fomos ajustando isso e fomos consequentemente ajustando o nosso modelo de negócio. Se hoje, por exemplo, uma empresa com 100 funcionários nos procurar pedindo um serviço de contabilidade, mesmo que seja da forma online, nós não vamos atender porque não está mais dentro do nosso modelo de negócio. Por quê? Porque nós se especializamos em segmentos muito específicos, para diminuir o nosso custo processual, para poder facilitar o atendimento da minha equipe dentro desses modelos e modelos também que se ajustam bem a essa modalidade online. Se você, por exemplo, prefere ter um atendimento presencial ou ser recepcionado pelo seu profissional contábil ou ir até lá na empresa contábil ou que a empresa contábil vá até você. Se você prefere receber os documentos fisicamente, por exemplo, a sua guia de pagamento, você não quer receber ela de forma online, por e-mail, por qualquer outro meio. Você quer receber ela fisicamente, quer que alguém imprima essa guia e leve até a sua empresa. Se você quer, por exemplo, receber os seus orelites, naquele papel ainda verde, como tem alguns ainda que ainda utilizam esse tipo de documento para poder fazer ali a assinatura do funcionário, ao invés de receber um arquivo para depois você imprimir. Então, se você quer receber isso fisicamente, a contabilidade online não é para você, mas sim a contabilidade de forma tradicional. Porém, como eu já falei, a contabilidade tradicional, de um modo geral, acaba tendo um custo maior em relação à contabilidade online. Mas quando nós falamos sobre essa questão de custo, é importante que você saiba que existe um limite de onde é que nós podemos ir em relação ao custo. E aí você precisa fazer uma conta mental para entender se aquilo que está sendo ofertado no mercado para você é realmente aquilo que você está procurando. Existem alguns serviços hoje de contabilidade que eles custam tão baixo no mercado que fica claro que existe alguma coisa de errado em relação à prestação de serviço. Porque, olha, voltando aqui a essa questão que eu mostrei para vocês, ainda que nós trabalhemos com menor custo, nós saímos de algumas despesas que não passam a ser mais necessárias, temos uma estrutura menor para atender o mercado, ainda assim, nós temos um custo de atendimento, nós temos que ter uma estrutura, nós temos despesas tecnológicas para atender. Porém, o serviço a ser feito, ele precisa ser entregue assim como o serviço de uma contabilidade tradicional. Então, num serviço de contabilidade tradicional, por exemplo, vamos colocar aqui, ó. Você tem uma das coisas, deixa eu só mudar a posição. Você tem uma das coisas, por exemplo, que é, por exemplo, o livro diário. Então, livro diário. Outro aspecto que tem que ser feito são os livros fiscais. Um outro aspecto é INSS, sócios. Um outro aspecto é balanço e demonstrativo, DRE, demonstrativo do resultado do exercício. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para esses 4 aspectos citados aqui, são apenas uma parte do processo que nós, profissionais da contabilidade, que temos ali, empresas contábeis, temos de entregar a você, que são nossos clientes. Nós temos que entender que isso aqui precisa ser feito e não pode ser feito por você. E o que acontece é que quando você encontra no mercado empresas que estão cobrando, então aqui vamos colocar a contabilidade tradicional, aqui a contabilidade online e aqui o que eu chamo de contabilidade econômica. Quando você olha empresas que estão cobrando um valor irrisório por todos os serviços contábeis, serviços esses que deveriam ser feitos pela contabilidade, então é uma coisa que você tem que se questionar. Será realmente que o serviço que eu estou contratando, ele é semelhante ao serviço tradicional? Porque qual é a diferença
que existe entre a online e o tradicional na prestação do serviço. A diferença existe no relacionamento que você vai ter com a sua empresa contábil. Se na online você não vai ter aquele contato pessoal no sentido de alguém te visitar, se o trâmite de documentação vai ser feito de forma online, ou seja, quer por envio por e-mail, quer por envio por outros meios, então você precisa enviar a documentação, essa documentação não vai ser entregue fisicamente. Se na online, por exemplo, você não vai receber ali a documentação física na sua empresa, você vai simplesmente receber um arquivo para você fazer o pagamento. Se na online, você vai disponibilizar um arquivo digital do seu banco para fazer, por exemplo, a importação desse extrato dentro da contabilidade, mas o livro diário está sendo feito, o balanço patrimonial está sendo feito por um profissional e não por você, aí ok. Agora, se você tem uma online onde você tem que fazer o balanço patrimonial, onde você tem que fazer os livros fiscais, onde você tem que gerar o seu INSS, ou você simplesmente não gera porque você não sabe que tem que gerar, ou você simplesmente não faz isso aqui porque você sequer sabe que tem que fazer, você não só não sabe, como você não sabe que você tem que fazer. Ou seja, você não sabe como fazer e não sabe que é obrigado a fazer. Então, olha o risco que você está correndo em buscar um serviço que é chamado de contabilidade econômica. Então, você precisa fazer uma conta, porque não existe milagre no mercado. Você precisa primeiro entender o que você quer em relação à prestação de serviço dentro da sua empresa. Não tem problema nenhum você adotar o sistema tradicional, se isso te atende mais à sua necessidade. Também não tem problema nenhum você optar pelo sistema online, se você acha mais prático. E se de repente uma possível economia, que não seja talvez tão diferente assim, mas é uma economia, de repente te atende ao mercado. Agora, o que você não pode acreditar é que você pagando absolutamente quase nada por um serviço, você vai ter exatamente o serviço que a sua empresa precisa. Então, esse vídeo aqui é um alerta para você entender, porque as coisas estão acontecendo no mercado e muitos profissionais, muitos empresários que estão contratando o serviço, eles não entendem o que é de fato que eles estão contratando. Mas Anderson, você está falando isso aí porque eu quero que eu contrate o seu serviço. Não estou falando absolutamente nada disso, eu nem tenho condições de atender todo o mercado, nem todo mundo que acessa o meu canal, nem todo mundo que me procura solicitando uma proposta. Por diversas razões, eu já expliquei em outros vídeos sobre isso. Primeiro porque eu não tenho estrutura para atender centenas de novos clientes todos os meses. Primeiro porque eu não tenho condições de atender o Brasil inteiro. Também não atendo uma série de atividades, nós atendemos um número de atividades muito pequeno. De repente você pode até questionar se nós podemos te atender. Agora, se a sua empresa é uma empresa comercial, se a sua empresa é uma empresa que tem uma estrutura maior, não é o tipo de empresa que nós estamos formatados para atender. Então, o vídeo aqui não visa dizer para você que você tem que contratar o meu serviço, não é isso. O vídeo visa mostrar para você a diferença que existe entre uma e outra, que é a tradicional e a online, e se de fato você sabe o que é que você está contratando em cada uma delas. Então, sob o ponto de vista da entrega final do serviço, entre a online e entre a tradicional, até caiu aqui, e entre a tradicional não pode existir diferença. Sobre o ponto de vista da entrega não pode existir diferença. Sobre o ponto de vista da forma como é entregue, sim. Porque a online vai prevalecer a questão da tecnologia. Agora, sobre a diferença da forma como você vai agir, aí você precisa se questionar. Porque se você tiver que fazer o serviço que é para nós fazermos quais empresas contábeis, aí você vai ter um sério risco no mercado, tá bom? Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, no final desse vídeo agora, vai aparecer aqui alguma parte, alguns vídeos complementares para você poder se informar mais sobre isso. É muito importante que você se informe sobre isso, tá bom? Muito sucesso para você e não deixe de deixar sua dúvida aqui embaixo, vai ser um prazer te ajudar. Um grande abraço.